Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de ACO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos seus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Olá, tudo bem com você? Chegamos na nossa segunda teleaula da disciplina Direito e Legislação. Eu sou a professora Patrícia e hoje o tema é Teoria Geral do Estado. É uma aula inteira dedicada ao estudo das formas de Estado, das formas de governo, dos sistemas de governo, de como o Estado brasileiro é organizado a partir da perspectiva da Constituição Federal. Vamos falar sobre separação dos poderes, sobre as funções desses poderes, vamos falar também sobre competência legislativa que está descrito na Constituição Federal. Então perceba você que nessa aula nós vamos nos utilizar aqui da chamada ciência política, né, dessa área do conhecimento dessa ciência, que é a ciência política. Vamos usar a teoria, não é, geral, não é, do Estado e também vamos usar o direito constitucional. Né? Nós vamos intercalar e misturar essas áreas aí do direito, né, como um todo e até mesmo da ciência política, para a gente conseguir esmiuçar e entender a nossa estrutura, a estrutura do Estado brasileiro. Nós somos uma república federativa, não é? Então, o que significa dizer que o Brasil é uma república federativa? Aí já está abrangido a forma de Estado, a forma de governo. E o sistema de governo, né? E o regime político. Então, tudo isso é tema da aula de hoje. Na aula passada, nós demos enfoque na chamada teoria geral do direito. Então, naquele momento, nós estudamos ali conceitos importantes da ciência jurídica que serão aplicados aqui na nossa aula de hoje e nas próximas aulas também. Convido você agora a contextualizar aqui a nossa aula, conhecer a nossa contextualização. Olha só, começo com essas perguntas. Você sabe o que é um Estado, né? Um Estado é o mesmo que uma nação? E a nação é o mesmo que
um povo, com certeza você já se deparou com alguns desses termos, né? Estado, nação, povo, será que são a mesma coisa ou será que são coisas diferentes? Né? Quando a gente fala em povo, em nação, a gente está se referindo a um elemento humano do Estado. Mas qual é o conceito correto a se utilizar? E além disso, o que diferencia povo de população, por exemplo? Então, hoje você vai ter a oportunidade de entender isso. Além disso, voltando no quadro, vamos falar sobre a formação dos estados constitucionais, democráticos de direito. Então, o Brasil hoje, ele é chamado de Estado Democrático de Direito. Por que assim ele é chamado? E por que nós falamos em estados constitucionais? Na aula passada você já teve a oportunidade de entender que a Constituição é a nossa lei maior, é o chamado coração das leis e que todas as leis infraconstitucionais devem respeitar o que está dito na Constituição. Pois bem, um Estado democrático de direito é pautado na existência de uma Constituição que assegura a separação dos poderes, que assegura, não é, mecanismos de proteção aos chamados direitos humanos que se tornam fundamentais, né? Direitos que asseguram também a participação aí das pessoas, do povo, o exercício da cidadania. Então, nós somos um Estado democrático de direito, mas você ainda vai poder entender isso aí nas suas nuances. Voltando lá para o quadro, divisão dos poderes, a ordem social, o regime federativo, o presidencialismo de coalizão. Então, olha que interessante, não é? Um Estado democrático de direito pressupõe a separação de poderes. Essa é a teoria do Montesquieu, aquele filósofo iluminista que escreveu aquela obra, O Espírito das Leis. Então, um Estado democrático de direito prevê a separação dos poderes. Cada poder tem as suas funções que são chamadas de típicas, mas também funções atípicas, e eles acabam ali se fiscalizando mutuamente na teoria dos freios e contrapesos. Então, nós vamos estudar isso, tá? Presidencialismo de coalizão, tem uma atividade voltada para isso aqui na nossa aula de hoje. O que é o chamado presidencialismo de coalizão? E, por fim, na contextualização, autonomia e repartição dos poderes. Vamos falar das competências legislativas que cada um dos entes da nossa federação possui, né, para criar leis, não é, em determinadas matérias, e tudo isso está descrito na nossa Constituição Federal. Então, tudo isso é tema da nossa aula de hoje e eu quero que você fique comigo. Conceito, elementos e finalidade do Estado. Veja só, começo já conceituando o Estado, dizendo quais são os seus elementos e a sua finalidade. Nós falamos que o Brasil, ele é um Estado, né? Um Estado democrático de direito. E aí, você pode, ou não é, as pessoas podem confundir a ideia de Estado aqui brasileiro com os Estados membros, não é? Paraná, Santa Catarina, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os nossos estados. Só que não, tá? O conceito de Estado aqui vai abranger uma sociedade politicamente organizada, que é a ideia, então, de um país. Hoje é a ideia de um país, tá? Então, eu começo já trazendo para você o próprio conceito de Estado. Vamos lá para o quadro, olha só. Um Estado, ele é formado em termos bastante simplificados pela reunião de pessoas numa sociedade política e juridicamente organizada, dotada de sabedoria dentro de um território sob um governo para a realização do bem comum do povo. Esses elementos destacados aí em vermelho no quadro não são à toa, tá? Eles estão destacados justamente por quê? Porque a partir desse conceito de Estado, eu já também consigo retirar os elementos do Estado, né? Aquilo que é necessário para dizer que aquela sociedade política, juridicamente organizada, é um Estado. Então, primeira coisa que tem que ficar claro para você, o Estado é uma sociedade política, não é, juridicamente organizada.
sociedade política juridicamente organizada, a presença do direito. Por isso falamos em Estado democrático do direito na nossa atualidade. Precisamos do direito, precisamos de uma Constituição dizendo o que é permitido, dizendo o que é proibido, determinando as competências legislativas para cada ente desse Estado, quando nós pensamos que o Brasil é uma federação. Tá? Então, voltamos ali para o quadro. Eu disse para você que esses elementos em vermelho são os chamados elementos do Estado, tá? Então, já trago no próximo slide esses elementos. Começando com o povo. O povo é o chamado elemento humano do Estado, o elemento humano. E a gente pode definir povo como sendo um conjunto de pessoas que mantém um vínculo jurídico político entre si e com o Estado. Veja só, um vínculo que é jurídico político, tá? Então, o que é povo? Para a gente entender melhor. Povo, né, é o elemento humano de um Estado e é aquele elemento que mantém um vínculo jurídico-político entre si e com o próprio Estado. Professor, ainda não entendi. Veja só, né? Quem pode exercer a cidadania, quem pode votar, né? E até mesmo quem pode ser votado, são os brasileiros natos ou naturalizados. Por quê? Né? Os brasileiros natos, a partir da teoria do ius solis, nascidos aqui no território, adquirem, portanto, a cidadania brasileira, já com o nascimento. E aqueles que para cá vieram por algum motivo e atendendo a alguns requisitos presentes na Constituição e também na Lei de Imigração, podem se naturalizar, né? Existem aí processos de naturalização e tornar-se brasileiros naturalizados, sendo sujeitos de direitos e de deveres. É claro que a Constituição Federal também vai impor alguns limites para a atuação política desses brasileiros naturalizados. Mas a própria Constituição diz que não deve haver diferença de tratamento entre natos e naturalizados. Todos são sujeitos de direitos, todos devem ver concretizados os seus direitos. É só mesmo para alguns cargos estratégicos que há uma limitação ali, tá certo? Então, o povo se diferencia da população no seguinte aspecto. A população, ela é um elemento quantitativo, tá? Diz respeito à quantidade de pessoas naquele território, naquele momento. Pode ser, por exemplo, que um determinado estado, um determinado país esteja sediando as Olimpíadas, não é? Os Jogos Olímpicos, ou um outro grande evento, e que tenha atraído muita gente de fora para aquele território, naquela situação específica. Então, aquela quantidade de pessoas naquele momento é chamado de população. Mas população, veja só, diz respeito à quantidade e não a esse vínculo que existe entre as pessoas e o próprio Estado, ou entre elas mesmas, tá? Então, essa é a diferença. E nação, professora, o que diferencia povo e nação? Nação diz respeito a uma origem comum, em comum. Então, uma nação de pessoas não precisa se encontrar no mesmo território, podem estar espalhadas aí pelo mundo todo. É o exemplo da chamada nação, né, judia. Por quê? Porque houve ali um processo de diáspora, né, e os judeus se encontram dispersos aí hoje no mundo todo, certo? Então, nação designa origem em comum. É diferente de povo, é diferente de população. Então, qual é o nome correto para a gente falar que é um elemento do Estado? Povo, porque esse conceito quem determina é o próprio direito. No quadro nós temos um outro elemento do Estado que é o território. E o território é esse elemento material, é a base material sobre a qual um Estado vai surgir, se organizar. E o compreende o quê? Vamos lá. Então, é o espaço dentro do qual o povo
por seus órgãos e governo, exerce a sua supremacia sobre as pessoas e os bens. O que inclui superfície, subsolo, mar territorial e espaço aéreo. Veja só, né? Então, o território, além da superfície, também vai abranger o espaço aéreo, o subsolo e uma determinada medida, não é? Adentrando ao mar, tá? De 24 quilômetros, né? Para dentro do mar. Também é território de um país, de um estado, né? Território brasileiro aqui no caso, tá? Quando nós falamos em subsolo, você deve se perguntar, mas então uma pessoa, quando é detentora de um terreno, de uma propriedade urbana, ela não é detentora de tudo? Ela não é. O que se encontra no subsolo é de propriedade da União, por assim dizer. Por quê? Porque é designado ao bem comum. Então, se você encontrar, olha só, hipoteticamente, uma jazida de ouro ou petróleo, não é, num território que é seu, não é seu. É da União. É para todos, não é destinado a todos e, portanto, a União é detentora, tá? Vamos para mais um elemento, olha só, o governo. O governo é o chamado elemento formal de um Estado. Então, ele pressupõe o quê? O exercício do poder político que é realizado por esse governo. E esse exercício do poder está formalizado na Constituição. Então, é a Constituição Federal, a nossa lei maior, que vai dizer como que esse poder vai ser exercido, não é? Por meio desse governo que vai ter determinadas características também de acordo com o que diz a Constituição, variando, né, de Estado para Estado. E por fim, nós temos a chamada soberania. O que vem a ser a soberania? Tem autores que colocam junto, não é? O governo e a soberania. A soberania é essa independência, ou seja, essa autodeterminação interna e externa do Estado, tá? É a livre organização e universalidade de suas decisões para o bem comum em seu território. Então, a soberania é aquilo que caracteriza a existência daquele Estado, no sentido dele ser reconhecido enquanto tal, tanto internamente quanto externamente. Vou dar um exemplo de um Estado que não tem, né, então talvez não possa ser chamado de Estado, esse elemento, que é a Palestina, né? Então, não é reconhecido por todos como um Estado. Falta esse elemento, talvez para ser assim chamado. E quais são as finalidades de um Estado? Olha só, por que um Estado existe? Por que uma sociedade se organiza politicamente na forma de um Estado? Então, internamente, portanto, no plano interno, a finalidade é assegurar que a vida em sociedade transcorra de forma harmônica e pacífica, conduzindo a coletividade de pessoas a um ambiente favorável e ao bem comum. Eu digo sempre, a promoção do bem comum. E no plano externo, é dever de defender sua independência e seu território, né? Então, o Estado existe para isso. E internamente, para promover o bem comum de todas aquelas pessoas que são chamadas de povo, não é? E externamente para defender de fato os interesses desse povo. Então, essas são as finalidades do Estado. Formas de Estado, formas de governo e sistemas de governo, além de regimes políticos. Nesse momento agora, nós vamos fazer uma análise bastante geral sobre, então, essas diferenciações, essas classificações, tá? Depois, em outro momento, é que nós vamos entender como o Brasil, enquanto Estado, é caracterizado, né? Qual seria, então, a escolha, a opção por cada uma dessas características aqui, exigências. Vamos começar com as chamadas formas de Estado. Temos lá, num primeiro momento, o chamado Estado Federal. O que caracteriza esse Estado Federal? É uma aliança baseada numa Constituição. Os membros desse Estado Federal, eles possuem autonomia política e administrativa. Existe o princípio da
indissolubilidade do vínculo federativo e o poder político é compartilhado entre União e unidades federadas. Então, vamos lá, vamos começar entendendo aqui o que seria essa união. Olha que interessante, não é? São membros que vão ter autonomia, uma autonomia tanto política quanto administrativa. Essa autonomia é dada pela Constituição Federal. Esses membros estabelecem um vínculo e um vínculo que não pode ser dissolvido, né? Então, você já deve ter ouvido aí histórias de uma tentativa de separação do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, à União, né? Só que, por ser um Estado-membro, ele não pode sair dessa união, né? Não a partir do que diz o próprio texto constitucional. Cada membro da federação possui, então, competências que são dadas por uma Constituição, aqui no caso, o Brasil Federal. Então, cada um desses membros sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, que tipo de lei pode criar, em qual matéria essa lei pode ser criada, a partir de qual matéria essa lei pode ser criada, tá? Então, o que caracteriza a federação é essa reunião de membros, né, aqui vão ser chamados de membros de entes federados com um objetivo comum, mas cada um mantendo uma autonomia que é política e que é administrativa também. Por seu turno, nós temos lá no quadro o chamado Estado unitário. O Estado unitário, ele é caracterizado pela centralização do poder político administrativo. Então, diferentemente de um Estado federal, em que nós temos membros, entes federados exercendo uma autonomia política e administrativa, no Estado unitário, não. Não existe isso, não existe membros. Então, há uma centralização do poder. O poder é centralizado e existe é como se um único centro de poder fizesse toda a administração daquele Estado. É o exemplo da Espanha, não é? No contexto atual, tá? Então, um único centro de poder. Lá no Estado federal não. Existem vários centros de poder porque existem esses entes federados. Voltando lá para o quadro, agora nós vamos entender as formas de governo que existem. Vamos começar agora com a monarquia, tá? Enquanto a forma de Estado é a maneira pela qual o Estado organiza o povo e o território e estrutura o seu poder relativamente a outros poderes, não é? A forma de governo é como esse poder vai ser exercido, esse conjunto de instituições políticas por meio dos quais o Estado se organiza a fim de exercer, portanto, o seu poder sobre a sociedade. Você com certeza já ouviu esses nomes, não é? Monarquia e república. Vamos começar com a monarquia. O que caracteriza a monarquia? Em um primeiro momento, nós temos lá a vitaliciedade. Então, na monarquia, nós não temos um tempo para que o poder seja exercido por aquela pessoa, né? Pelo monarca. Então, é um cargo vitalício porque, morrendo aquela pessoa, então cessa o seu poder, né? o seu governo, e esse vai passar para outra pessoa. E aí nós temos a outra característica, veja lá no quadro, a hereditariedade. Então, nós temos aqui uma família, né, que vai passando, exerce o poder até morrer e vai passando para os seus descendentes, não é? É o caso, a gente tem muita proximidade, muito conhecimento disso, é o caso da Inglaterra, não é? Que nós temos lá a família real ocupando o trono e a gente escuta na mídia, vê na mídia notícias, né? De que tem lá, nasceu o sétimo na linha sucessória, o oitavo na linha sucessória, quer dizer, morrendo os anteriores, aquele assume. Então, é vitalício, é hereditário. Além disso, olha lá no quadro, não responsabilização política, né? Então, esse monarca, ele não é responsabilizado, né, pelos seus atos, como acontece na República, tá? Em termos políticos, não é responsabilizado. Em contrapartida, nós temos, então, a República. Então, na República, diferentemente da monarquia, nós temos a temporalidade. O que é a temporalidade? Então, nós temos cargos que são
eletivos e a pessoa ocupa esse cargo por um certo período. No caso do presidente da República, do governador, dos prefeitos, 4 anos, correto? Então, um mandato tem 4 anos, tem esse tempo para ser ocupado. A pessoa não pode ficar ali de maneira indeterminada, né? Por tempo indeterminado. Ele vai ter um tempo para, de fato, exercer ali aquele poder político. Além disso, lá no quadro, nós temos a eletividade. Então, a eletividade pressupõe o quê? Pressupõe que esses representantes do povo são eleitos a partir do voto, não é? Desse mecanismo, desse instrumento da democracia que a gente chama de indireta. Não é? Então, no Brasil, nós temos uma democracia que é indireta. Então, essas pessoas são eleitas para ocupar aquele cargo e ele vai ocupar esse cargo por um período determinado. Por fim, lá no quadro, nós temos a ideia de responsabilidade, né? Então, esse chefe do executivo, não é? Ele vai ser responsabilizado, não é? Quando ele comete um ato de improbidade, que atenta contra a moralidade. Então, ele vai, por exemplo, estar sujeito, como aconteceu com a Dilma Rousseff, a um processo de impeachment se ele descumprir, não é? O que determina a lei orçamentária. Tá? Então, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos, diferentemente do que acontece lá na monarquia. Voltando para o quadro, nós temos agora os chamados sistemas de governo, tá? Então, temos aí, em primeiro momento, o chamado presidencialismo. No presidencialismo, nós temos uma única pessoa, né, eleita ocupando esse cargo, não é, do poder executivo. Então, presidente, tá? Então, ele é monocrático, mono é único, né? Monocrático no que se refere ao exercício do poder executivo. Portanto, nós temos a chamada chefia unipessoal do executivo, tá? Então, o presidente, ele vai exercer 2 postos ao mesmo tempo. Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Da mesma forma como ele representa o Estado frente a outros estados, ele também governa internamente. Então, ele exerce essa chefia, tá, de modo unipessoal, né? Ele é chefe de Estado ao mesmo tempo em que ele é chefe de governo. Voltando lá no quadro, tá? Temos agora o chamado parlamentarismo. No parlamentarismo, nós temos uma estrutura dualista no exercício do poder executivo. Então, nós temos 2 opções aqui, 2 possibilidades. Um presidente ou um monarca mais o primeiro-ministro. Então, pode ser tanto o presidente da República quanto o primeiro-ministro, quanto um monarca mais o primeiro-ministro. Professora, mas eu nunca vi presidente da República e primeiro-ministro. Isso existe? Existe sim, tá? Tem alguns países em que o chefe do executivo, o chefe de governo é eleito, mas o do Estado não, tá? Então, o monarca vai ser o chefe de Estado e o chefe de governo acaba, né? Isso mesmo, sendo eleito. Não, esse é o semipresidencialismo. Vamos lá de novo, espera lá. Situações em que, né, o chefe de Estado, ele não é eleito e o chefe de governo, ele é eleito. Aí nós temos um sistema misto. No parlamentarismo, nós temos essa divisão, tá? O chefe de Estado é uma pessoa, o chefe de governo é outra pessoa. Quem acaba internamente exercendo, não é, o poder político, quem acaba governando é o primeiro-ministro, E o chefe de Estado pode ser, então, tanto o rei, o monarca, quanto um presidente. Novamente, pegando o exemplo da Inglaterra, nós temos lá, né, o chefe de Estado, é uma chefe de Estado, a Rainha Elizabeth, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, que vai ficar ali no cargo também por um tempo indeterminado. Não existe um prazo para ele ficar naquele cargo, tá? Mas, em algum momento, quando
o próprio parlamento, que é o legislativo, desconfiar ali do posicionamento do primeiro-ministro, o posicionamento do primeiro-ministro for contrário ao posicionamento do parlamento, então o primeiro-ministro pode ser destituído do cargo. E agora nós temos sim o chamado semipresidencialismo, tá certo? Então nós temos lá uma estrutura dualista no exercício do poder executivo, que é o presidente eleito mais o primeiro-ministro, tá? Então é misto. Nós temos o presidente que é eleito e o primeiro-ministro. É o presidente que vai exercer a chefia de Estado por um tempo determinado e a chefia de governo fica com o primeiro-ministro. E agora os regimes políticos, não é? Então, que regimes políticos nós temos? Nós temos aqui o democrático e o não democrático, correto? Então, um regime político democrático, o poder emana do povo, né? Então, o poder emana do povo. O povo participa das decisões, escolhe o seu legislativo, pode escolher o seu executivo. Então, existe essa possibilidade do povo participar dessa escolha, né? Então, o poder, na verdade, é do povo. O Estado se organiza para acabar, a partir desse poder do povo, promovendo o bem comum, né? Já no Estado não democrático, não há essa possibilidade do povo exercer o poder. Então, são estados que vivenciam a chamada ditadura, né? Por quê? Porque não há participação popular, porque o povo não consegue, de fato, exercer esse poder, né? E o povo é esse elemento humano do Estado e o poder é do povo. Não é à toa que a nossa Constituição Federal, ela diz, né, que todo o poder emana do povo, correto? Então, agora você já tem uma noção geral aí do que quais são as formas de Estado, as formas de governo, os sistemas de governo e os regimes políticos. E o Brasil? Como que o Brasil se organiza em meio a tudo isso? Qual é a preferência do Estado brasileiro em relação a cada um desses elementos? É o que a gente vai ver na sequência. O Estado brasileiro e a Constituição Federal de 1988. Então, é agora que a gente vai entender qual é a opção do Estado brasileiro em relação à forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e o regime político, tá? E eu já trago para você de imediato um texto constitucional, porque o Brasil, ele é chamado de Estado democrático de direito e, portanto, a Constituição é a lei maior. Lá no seu artigo 1º está disposto o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, vamos começar aqui entendendo a forma de Estado adotada pelo Brasil. É justamente a chamada federação, correto? É a federação. Então, existe aí uma união que ela é indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. O que significa que esses entes políticos, esses entes federados, não podem sair da federação, né? Não podem sair da federação, por quê? Porque fizeram um pacto. A federação também é chamada de pacto federativo, o Estado federal, não é? É chamado de pacto federativo. Porque o que é um pacto? Quando você faz um pacto com alguém, você espera que ele não seja quebrado, porque existem regras, você aceitou aquelas regras, você aceitou as cláusulas, né, daquele pacto, então ele não pode ser quebrado, correto? Então, o Brasil é uma federação, ele se organiza, não é? A forma de Estado dele é a federação. Então, a União, ela representa essa federação, não é? A União representa todo o Estado brasileiro. Quando a União edita uma lei, por exemplo, essa lei vale de maneira igualitária em todas as regiões do Brasil, em todos os entes políticos, os entes federados, da mesma forma, correto? Além da União, aqui existem os Estados-membros e nesse momento eu preciso que você diferencie os Estados-membros do Estado
Estado como um todo, entendido nesse momento aqui como organização política, o Brasil como um Estado, certo? Nós temos os Estados-membros, então temos lá, não é, os diversos estados que compõem a federação e que são dotados de autonomia política, de autonomia administrativa, que podem legislar sobre determinadas matérias. Existe uma repartição de competências e isso é dado pela Constituição Federal. Nós temos também os municípios e eu quero que você tenha em mente que o Brasil, ele tem os municípios como entes políticos, mas ele acaba sendo único em relação a isso, tá? Então, nós temos os municípios, é uma figura do nosso pacto federativo exclusiva. Interessante isso. Também dotados de autonomia política e autonomia administrativa, com competências que são próprias, competências que são dadas pela Constituição Federal. E nós temos o Distrito Federal, que foi criado com um objetivo político bastante específico, que é recepcionar a capital do país, que é Brasília, né? Então, o Distrito Federal, ele é também um ente federado que tem sua autonomia política e administrativa e acumula as competências que são tanto dos estados quanto dos municípios. Então, ele pode, por exemplo, legislar em matérias, né, que são tanto do estado quanto do município, nas competências que são dadas aí pela Constituição Federal. Voltando lá para o quadro, no parágrafo único desse primeiro artigo da Constituição está disposto o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Olha que interessante, você tem aqui já, não é, o regime político, que é a democracia. Então, você tem aqui, olha só, né? O poder emana do povo. Nós sabemos que isso é o regime político chamado de democracia, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Quando eu digo representantes eleitos, eu estou falando de uma democracia que é indireta, tá? E quando eu falo diretamente, portanto, democracia direta. Mas, professora, como que funciona isso na prática? Veja só, na prática, de maneira mais geral, nós exercemos esse poder através dos nossos representantes. Nós elegemos os nossos representantes, tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo, né? Então, nós elegemos os nossos chefes do executivo, o nosso presidente, o governador e o prefeito. E nós também elegemos os membros do parlamento, não é? Do poder legislativo. Nós elegemos no âmbito municipal os vereadores, no âmbito estadual os deputados estaduais e no âmbito federal os deputados federais e os senadores. Então, são pessoas que nos representam, né? Representam os nossos interesses, os interesses da coletividade. É claro que nós percebemos no dia a dia aí uma deturpação disso, né? Acabam muitas vezes defendendo os próprios interesses. Mas o que diz a Constituição é que eles deveriam estar defendendo os interesses da coletividade, tá? Então essa é a democracia indireta. Por quê? Porque eu, você e todos nós somos detentores desse poder, tá? Mas nós não exercemos de maneira direta, nós elegemos representantes que vão então, né, falar em nosso nome, exercer esse poder por nós. Mas também existem mecanismos de exercício da democracia, né, de maneira direta. Então, quando nós temos, por exemplo, o referendo, quando nós temos o plebiscito ou uma ação popular, nós temos a possibilidade de exercermos o nosso poder político de maneira indireta, né? Sendo consultados previamente para a elaboração de uma lei, sendo consultados posteriormente à elaboração de uma lei e propondo, sim, a criação de uma lei. Então, mecanismos mesmos de participação direta no governo mesmo, né? Exercendo esse poder que é nosso. Então, vamos sintetizar isso lá no quadro. Olha só, eu trago aí
nesse esquema, que a nossa forma de Estado é a federação, né? Essa união indissolúvel entre os entes, entre os membros. A nossa forma de governo é a república. República vem de res pública, né? Então, res é coisa, coisa pública é de todos, né? Nós elegemos ali, então, os nossos chefes do executivo e, portanto, o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Por quê? Porque esse presidente da república, ele é eleito para ocupar ali um cargo, não é? Que tem um tempo determinado, não é vitalício, tem um tempo determinado, e esse presidente, se ele cometer um crime de responsabilidade fiscal, ele pode ser responsabilizado, existe essa possibilidade de responsabilização. E o nosso regime político é, portanto, a democracia. Então, veja que interessante, não é? A única coisa que não está realmente escrita ali, nesse artigo 1º e em seu parágrafo, é a questão do presidencialismo. Mas, quando a gente pega o texto constitucional em seus diversos artigos, nós percebemos, sim, que o sistema de governo adotado é o presidencialismo, porque a própria Constituição vai dar as balizas aí para o exercício desse poder pelo presidente, certo? Então, você já tem aí uma noção geral de como o Brasil se organiza a partir desses diversos prismas, por assim dizer. Resolução de uma situação, problema. Brasília tem prefeito? Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Brasília tem prefeito? Quem é o prefeito de Brasília? Em algum momento você ouviu algum nome relacionado a isso, a esse cargo? Será que esse cargo existe? Então, nós vamos solucionar aqui, não é? Propor uma situação-problema e solucionar essa situação-problema a partir do que nós discutimos até o momento. Vamos lá para o quadro? Olha só, apresentando. O Luiz, ele é um líder comunitário que iniciou sua carreira política recentemente. Ao chegar ao aeroporto da capital federal, ele recebeu um informativo da cidade e uma coisa lhe chamou muito a atenção. O nome do prefeito de Brasília não aparecia em lugar algum. Quando foi se informar mais sobre esse assunto, ele descobriu que Brasília não tem prefeito. Será que essa informação procede? Será que ela é verdadeira? Ou seja, olha só, não é? O Luiz se informou, ele ficou curioso para saber quem era o prefeito de Brasília, se informou e descobriu que Brasília não tem prefeito. Essa informação está correta? Será que está certo isso? Então, vamos problematizar aqui a nossa situação, o problema. Olha só. Brasília está situada geograficamente no território do chamado Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é um ente federativo e ele acumula tanto as competências dos estados-membros quanto dos municípios, certo? Historicamente, o Distrito Federal ele foi criado para fixar a capital federal em um território neutro, que não pertencesse a nenhum estado federativo, com o objetivo de evitar influências indevidas na gestão federal. Então, você sabia disso? Você sabia que o Distrito Federal ele foi criado justamente para abranger ali, para sediar a capital federal, a capital desse estado que é o Brasil, esse estado brasileiro? Justamente com o intuito de que não houvesse interferência política ali naquele ente federado. Então, ele é um ente federado, ele é um Estado-membro diferenciado, justamente para que não houvesse, então, interferência ali no exercício desse poder. Então, agora vamos solucionar a nossa situação-problema. Nesse sentido, a Brasília é uma cidade atípica, ou seja, ela é uma cidade diferente, pois por estar no Distrito Federal, não é a sede de um município, ela é uma capital federal. Então, ela é regida por uma lei orgânica, mas não tem prefeito, tampouco vereadores. Então, Brasília não tem prefeito, Brasília não tem vereadores. É uma situação mesmo atípica, tá?
E assim o governador do Distrito Federal é quem cumprirá de modo cumulativo essa função. Então, olha que interessante, não é? Brasília não tem prefeito. Quem vai exercer a função de prefeito de Brasília, né? Um cargo que nem existe, é o governador do Distrito Federal. Ele acaba acumulando essas duas funções. Interessante, não é mesmo? Interação. Você sabe o que é o presidencialismo de coalizão e quais são os seus efeitos sobre a política brasileira? Então, olha, eu quero que você reflita sobre isso, me diga se você sabe o que significa esse termo, até mesmo quem criou esse termo e qual é o reflexo disso para a política brasileira. Eu espero a sua contribuição, já nós voltamos.
Voltamos e eu tenho aqui uma contribuição para a nossa reflexão desse momento. Então, vamos lá. Né? O termo presidencialismo de coalizão é uma forma de denominar um regime presidencialista como o implantado no Brasil, que reúne em um mesmo modelo o regime proporcional, ou seja, estabelece cargos para o legislativo, o multipartidarismo e a escolha dos mandatários do Poder Executivo sem vinculação às eleições legislativas. Olha, isso aqui é a definição do sistema puro, não do sistema como acontece no Brasil, que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão. Tem uma outra contribuição. Segundo os alunos, o termo significa que o presidente tem poder, mas não decide tudo sozinho, depende do legislativo e dos partidos. Também está correto. Mas o termo presidencialismo de coalizão, ele foi criado para designar essas alianças que acontecem no nosso executivo, né? No exercício desse poder. Alianças essas que estão ali relacionadas com negociação de cargos, com necessidade de você fornecer algo para que haja um apoio do legislativo ao presidente da República. Então, o presidente, ele não consegue governar se ele não tiver o apoio do Congresso Nacional, do legislativo. Então, ele negocia cargo, ele distribui muito dinheiro em chamadas emendas parlamentares para que, de fato, ele consiga apoio, para que ele consiga governar, não é verdade? Então, acaba sendo ali uma certa artimanha. Quando você tem ali uma campanha eleitoral, você tem esse candidato a presidente dizendo que vai fazer uma nova política, prometendo mundos e fundos. A sua ideologia, a ideologia do partido a que pertence é muito diferente da de outros partidos, mas quando esse presidente ele é eleito e assume o cargo, se ele não fizer essas alianças, ele acaba não conseguindo governar. Então, você se lembra lá do ex-presidente Lula, que fez aliança com o Sarney, né? E diferenças muito gritantes entre eles, diferenças de posicionamentos, de ideologia, né? Mas essas alianças vão justamente no sentido de proporcionar essa possibilidade de governar, tá certo? Nós temos uma outra contribuição do Polo de Atibaia, São Paulo, seria uma combinação de presidencialismo, federalismo e governo multipartidário. Não, também não seria essa a resposta que a gente está buscando aqui, tá? Lá de Franca, São Paulo, presidencialismo de coalizão é aquele que fecha acordo, faz aliança entre os partidos políticos. E agora sim nós chegamos no ponto, né? Diz respeito não à teoria, não à forma, mas é o que acontece na prática, não é? O que a gente acaba verificando aí na mídia. Esses acordos, essas alianças, negociação de cargos, distribuição de valores para emendas parlamentares, para que haja o apoio às pautas daquele chefe do executivo, que é o presidente da República. Tripartição dos poderes, de poderes. Olha que coisa interessante, vamos falar agora da chamada tripartição de poderes. No Brasil, nós temos, então, os chamados três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí você pode ser levado a crer que, de fato, existem três poderes diferentes dentro, então, de um Estado. E não é bem assim. Nós falamos tripartição dos poderes, separação dos poderes, mas o poder, ele é uno, ele é único, né? Nós fazemos essa divisão para dizer que cada poder, cada grupo aqui vai ter uma função que é típica, função que é definida pela Constituição Federal, mas o poder é uno. Você já ouviu falar do Montesquieu, do filósofo iluminista que escreveu a famosa obra O Espírito das Leis?
Então, foi Montesquieu que teorizou a necessidade de haver uma separação entre os poderes, né? Uma tripartição dos poderes, para que, de fato, nós possamos chamar um Estado de direito, não é? Hoje nós chamamos de Estado de direito, de Estado democrático de direito. O que Montesquieu queria? Veja só, a época da Revolução Francesa, você se lembra como que era a sociedade naquele período? Você já estudou sobre isso? Né? Nós sabemos que a sociedade ela era absolutista, que o rei concentrava em suas mãos esses 3 poderes, ou seja, nessas 3 funções. Ele criava as leis, não é? Ele executava as leis e ele também, não é, exercia a função de fiscalizador ou o que é o judiciário, aplicava ali, não é, a lei. Só que tudo isso acontecia de modo muito arbitrário, ao seu bel prazer, tudo dizendo respeito aos seus interesses particulares, não é? Por isso que a gente fala de poder, não é, de rei absolutista, é um poder exercido de forma absoluta. Então, naquele contexto da Revolução Francesa, questionava-se esse modelo de Estado. Por quê? Porque o povo vivia oprimido, porque o povo não tinha direitos, porque não existia um processo, por exemplo, penal, em que havia possibilidade de defesa, como hoje tem, não é? Tem que haver o devido processo legal, tem que haver o contraditório e a ampla defesa. A pessoa tem que ter a possibilidade de provar que não fez ou se fez, fez por tais e tais motivos. E naquela época não existia. O rei acabava mandando prender e executar uma pessoa que muitas vezes simplesmente tinha expressado uma ideia contrária ao seu governo ou à sua pessoa. Então, veja só, é para acabar mesmo com aquele poder arbitrário, com aqueles desmandos daquele monarca, daquele governante. E aí Montesquieu criou essa separação dos poderes. E a partir da Revolução Francesa, que acabou se tornando um grande marco, o marco inicial da Idade Contemporânea, nós temos os estados modernos paulatinamente assumindo, né, isso, estabelecendo isso nas suas constituições, né? Então, temos o chamado constitucionalismo, esse movimento que é chamado de constitucionalismo moderno, em que os estados modernos vão criando a Constituição, transformando a Constituição na lei maior, e a lei maior vai dizer que, olha, cada uma dessas esferas tem funções típicas, funções atípicas, e elas vão ali meio que se fiscalizar mutuamente, mas uma não pode entrar na esfera da outra, tá? Para que não haja desmandos, para que não haja um poder arbitrário, para que as pessoas tenham uma segurança e sejam representadas. No poder legislativo, nós temos a figura do parlamento, que é justamente a representação, né, do povo. O povo reelege os seus representantes, tá certo? Então, isso é mais uma questão de história, e eu gosto porque, não sei se você sabe, mas também tenho formação na área de história. E aí nós temos aqui a Constituição Federal, no seu artigo 2º, dizendo, olha só, são poderes da União, ou seja, da República Federativa do Brasil, da União de todos esses Estados-membros, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá? Legislativo, Executivo e Judiciário. O intuito disso, como eu disse para você, é justamente fazer uma limitação do poder arbitrário, para que então aquela pessoa que esteja no governo, que esteja comandando esse Estado, não exerça o poder de maneira arbitrária, para que ele respeite o que diz a Constituição, né? Porque a Constituição, ela vale tanto para as pessoas em geral, quanto para os nossos governantes. Todos devem respeitar as leis que são produzidas, então, direcionadas para toda a coletividade, né? Então, limitar o poder, para que esse poder não seja exercido de maneira arbitrária, para que não haja interesses pessoais envolvidos, para que não haja violência, para que haja mesmo respeito aos nossos direitos e às garantias que são fundamentais, essenciais para a nossa existência. Esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes por quê? Porque cada um tem uma esfera de atuação, tem as suas funções que são típicas e também funções que são atípicas, não é? E são harmônicos entre si, eles não podem brigar.
Hoje, se você prestar bastante atenção, você percebe ali talvez um certo desequilíbrio em que o Poder Judiciário esteja de fato ganhando uma força muito grande. Talvez uma espécie de desequilíbrio entre os poderes, mas é devido a esse contexto mais atual em que nós vivenciamos aí, tá certo? Voltando lá para o quadro, nós temos então que o poder executivo, ele é exercido na esfera federal pelo presidente da República, né, pela presidência da República, na esfera estadual pelo governador do estado e na esfera municipal pelo prefeito. Então, nós temos aqui os chamados chefes do executivo, chefes do executivo, né? Então, são aquelas pessoas que assumem um cargo que é eletivo, que tem um tempo certo, não é? Não é vitalício, e eles são representantes do povo, representantes do povo. Tem que ficar isso bastante claro, né? Estão lá para defender os nossos interesses. Voltando lá para o quadro, nós temos lá no poder legislativo, quando falamos em esfera federal, o Congresso Nacional. E você sabe que o Congresso Nacional, ele possui duas casas. Ele tem lá o Senado e ele tem também a Câmara dos Deputados, certo? Dos deputados federais. Na esfera estadual, nós temos a Assembleia Legislativa, né? As Assembleias Legislativas dos Estados. Então, lá ficam os deputados estaduais. E na esfera municipal, nós temos, então, a Câmara dos Vereadores, onde ficam os vereadores. Também são cargos eletivos, são ocupados de maneira temporária, não é? São os representantes do povo no que diz respeito à produção de leis. Então, o legislativo tem a função de criar leis, leis que são colocadas em prática ali pelo executivo e fiscalizadas pelo judiciário. Vamos lá para o quadro. E o Poder Judiciário, professora, volta aqui para mim, olha que interessante. O Poder Judiciário, ele tem uma organização um pouco diferenciada, tá? Tem o que a gente chama de justiça comum e a justiça especial. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o município, ele não tem poder judiciário próprio. O município não tem poder judiciário próprio, ele se utiliza do poder judiciário do estado, ou até mesmo dependendo do poder judiciário federal, tá? Então, o município não tem poder judiciário. Vamos lá tentar entender, ainda que brevemente, como está dividido isso, tá? Temos aqui as justiças estaduais, são 26 TJs, Tribunais de Justiça, com certeza você já ouviu esse nome, e as varas estaduais. E temos, né, as justiças federais, então temos lá as varas federais, os tribunais regionais federais e o STJ, não é? Superior Tribunal de Justiça. Temos a Auditoria Militar, então aqui já é a Justiça Militar, que tem também ali o Superior Tribunal Militar. Os juízes eleitorais, que tem lá os Tribunais Regionais Eleitorais e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e as varas de trabalho, tá? São 24 tribunais regionais do trabalho, que tem também o TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja só, é um pouco mais complexo para a gente entender aqui toda a organização do Poder Judiciário. Também não tem como trazer em minúcias. O que eu quero que você entenda é que a federação, não é, tem a sua justiça organizada, e os estados também têm a sua justiça organizada, seu poder judiciário organizado, mas o município não tem poder judiciário organizado. Professora, mas qual que eu vou me utilizar? A quem eu vou recorrer quando eu precisar resolver um conflito, uma lide? Bom, vai depender do assunto desse conflito, o assunto dessa lide, né? Se for uma questão do trabalho, se for uma questão relacionada ao trabalho, você vai se utilizar, então, da Justiça do Trabalho, né? Se for uma questão relacionada com tributos,
Se for tributos federais, na Justiça Federal. Se for tributos estaduais, na Justiça Estadual. E por aí vai, tá? Vai depender da sua necessidade. Porque todos nós temos a possibilidade de nos socorrermos do Poder Judiciário, de utilizar o Poder Judiciário para resolver um conflito, para requerer um direito. Isso é uma garantia constitucional. Então, finalizamos agora esse bloco. Três poderes, funções típicas e atípicas. Agora eu trago para você aqui, você já sabe então que existe uma tripartição dos poderes, entendendo que o poder na verdade é uno, mas nós dizemos que existem três, no sentido de limitar o poder, para que não haja um poder arbitrário, não é? Para que quem esteja lá exercendo o poder, de fato pense no bem comum e não no seu próprio interesse. Correto? Quais são as funções dos poderes? As funções típicas e atípicas. Aí você pode pensar, mas professora, isso está bastante claro. Olha só, o poder legislativo tem a função de legislar, criar leis. O poder executivo tem a função de executar as leis e o judiciário tem de aplicar a lei, fiscalizar, não é, a aplicação dessa lei, certo? Está certo. Mas existe algo para além disso, tá? São funções típicas, mas também existem funções atípicas. Então, agora eu convido você a conhecer essas funções. Vamos lá. Primeiro, nós já falamos um pouco sobre isso e eu retomo aqui, tá? Temos a ideia da separação dos poderes. Eu trago para você aqui, olha só, antes mesmo de Montesquieu, o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já tem uma obra que é chamada de Política, tá? Aristóteles foi um filósofo que acabou escrevendo ali em diversas áreas. Ele acaba sendo filósofo grego, filósofo clássico, mais expressivo, não é? Cujas obras são mais relevantes, mais expressivas aí para a sociedade ocidental. Nós dizemos que a Grécia é o berço da civilização ocidental, por quê? Porque foi lá que os principais sistemas de pensamento se constituíram, né? E Aristóteles já teorizava lá na política acerca desses poderes. E aí nós temos, então, no contexto da Revolução Francesa, o Montesquieu, esse filósofo que é chamado de iluminista, escrevendo a obra, não é? O Espírito das Leis, teorizando também sobre essa necessidade de separação dos poderes. Agora, só aqui uma curiosidade, porque eu também sou da área da história. Você sabe o que significa iluminismo? Por que usamos esse termo para esse movimento filosófico? Porque esse termo buscava lançar luzes, não é, sobre a escuridão da Idade Média. Por quê? A Idade Média é assim chamada porque entendia-se que ela caracteriza um período ali de obscuridades, de adormecimento, será que existe essa palavra? As pessoas ficaram adormecidas durante 1000 anos em termos de produção de conhecimento por causa do domínio da igreja. Essa é a teoria que estava em vigor naquele momento. Então, o iluminismo, lançar luzes. E o Montesquieu vai justamente lançar luzes, dizendo que é necessário, para acabar com aquele Estado autoritário, com aquele poder autoritário, é necessária a separação dos poderes. Voltando lá para o quadro, então, nos estados democráticos de direito, como é o caso do Brasil, existem, então, essa tripartição dos poderes, e nós temos a tripartição dos poderes sendo caracterizada pela chamada teoria sistema de freios e contrapesos, tá? Uma aplicação mais branda. Por quê? Porque os três poderes, eles têm funções típicas e atípicas. Típicas é aquilo que de fato é a sua função. Atípica é função de um outro poder, mas acaba, né, acaba sendo exercido naquele momento por aquele poder por um motivo específico também. Professora, o que é o sistema de freios e contrapesos? Check and balance, vem do inglês check and balance. O sistema de freios e contrapesos, ele existe para que os poderes eles se fiscalizem mutuamente, para que não haja esse desequilíbrio. Porque nós temos a necessidade, sim, de um poder ser fiscalizado pelo outro para que não ocorra, não é, ali os arbitrarismos que eram característicos de um Estado anterior a esse. Hoje nós temos um Estado democrático de direito. Então, os poderes, eles se fiscalizam para que não haja esse desequilíbrio. Voltando lá para o quadro.
Funções do poder executivo. Executivo, então nós já sabemos quem são os chefes do executivo, o presidente da república, o governador e os prefeitos nos municípios. Funções típicas são os atos de chefia de Estado, governo e administração. Atos de chefia, ele que vai chefiar, né? Ele que vai governar, ele que vai administrar aquele ente federado. E quais são as funções atípicas? Aquilo pelo qual ele originalmente não foi constituído, mas acaba realizando. Legislar. Veja só que interessante. Quando nós falamos do presidente da República, tá? Isso aqui é para o presidente da República apenas. Ele pode editar as chamadas medidas provisórias nos moldes do que diz a Constituição Federal, no artigo 62 da Constituição Federal, tá? Também pode editar, e aí os outros podem editar decretos e regulamentos, né? Os outros chefes do Executivo também podem editar decretos e regulamentos. Mas a medida provisória tem força de lei, mas não é lei, porque lei, em sentido estrito, é aquela que emana do poder, que é fruto do poder, da ação do poder legislativo, certo? Então, a medida provisória tem um tempo para que ela produza efeitos e se ela não for convertida em lei, ela simplesmente perde ali toda a sua eficácia, tá? Além disso, lá no quadro, tem poder também de julgar no contencioso administrativo, tá? Então, quando nós falamos ali do direito administrativo, o direito administrativo vem para regular mesmo o exercício do poder executivo, certo? A administrar. Então, existem demandas ali, que são lides que podem ser resolvidas na esfera administrativa. Então, ele acaba julgando essas lides, não é? Essas ações na esfera administrativa. Então, é uma função que é atípica, porque julgar é algo que é típico do poder judiciário. Voltando para o quadro, nós temos ali o poder legislativo com as suas funções típicas, que é legislar, portanto, criar leis. E olha que interessante, ele também é responsável por fiscalizar, fazer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo. Isso está na própria Constituição Federal. Então, você tem aqui já o sistema de freios e contrapesos. E funções atípicas? Administrar. No sentido de que ele vai precisar prover cargos, ele vai precisar criar concursos para que, né, os servidores públicos ocupem, então, esses postos para o seu exercício, o exercício desse poder. Também vai fazer licitação, dentre outros. E quais são outras funções atípicas? Julgar os crimes de responsabilidade. Então, por exemplo, quando o presidente da República está sendo acusado de ter cometido um crime de responsabilidade, é o legislativo que vai fazer o julgamento no processo de impeachment, como aconteceu com a Dilma Rousseff. Lá no quadro, novamente, o poder judiciário tem a função típica de dizer o direito, é a função jurisdicional, dizer o direito. Então, ele se investe na vontade de um terceiro, tá? E vai dizer o direito naquela lide. E qual é a função atípica? Bom, ele também vai administrar, fazendo o quê? Licitando e provendo servidores aos cargos que são próprios do judiciário. E vai legislar no sentido de editar normas regimentais, tá? Então, essas normas regimentais dizem respeito à sua própria... o seu próprio funcionamento, a como que o Poder Judiciário vai funcionar. Então, precisa de leis para dizer como que ele vai funcionar, tá? Então, ele acaba legislando, mesmo que essa não seja a sua função típica, tá? Então, com isso, nós fechamos aqui essas funções típicas e atípicas dos três poderes. Competências dos entes federados e princípios da administração pública. Então, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, o último bloco diz respeito a essas competências dos entes federados. Professora, o que é competência? Competência seria, alguns dizem, uma parcela do poder dado pela Constituição Federal para cada ente da federação, tá? Nós sabemos que o poder é uno, mas a gente acaba dividindo ele em poder legislativo, executivo e judiciário, para facilitar a nossa compreensão. Então, a Constituição Federal vai distribuir parcelas desses poderes aos entes da federação, para a União, para os Estados-membros, para o Distrito Federal
e para os municípios. Cada um desses entes vai ter competências que são, então, trazidas pela Constituição Federal. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre isso? Então, a Constituição Federal, ela adota 2 critérios na repartição dessas competências. Então, um critério que é horizontal, atribuição de competências exclusivas ou privativas de cada ente federado, né, entidade federada. Então, a União tem competências próprias delas, o Estado próprias, os municípios próprios e o Distrito Federal acumulando as duas. E vertical, algumas competências são distribuídas para as diversas entidades federativas, mas com regras para o seu exercício simultâneo. Então, algumas competências valem para todos, de maneira a ser exercida de acordo com o que diz a Constituição, tá? Competências dos entes federados na Constituição. A União tem competências privativas no artigo 22. Então, se você pegar a partir do artigo 22, você tem essas competências lá. Competências que são privativas da União, somente a União pode exercer. Então, por exemplo, quando nós falamos na esfera penal, tá? A esfera penal é de competência privativa, privativa da União. Existe uma possibilidade de delegação dessa competência, ou seja, a União delega essa competência para outro ente. E existe também a competência concorrente do artigo 24, ou seja, a União vai exercer ela junto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Concorrente, por isso concorrente. Os estados têm a sua competência remanescente no artigo 25, parágrafo 1º, por quê? Porque o que não é de competência da União vai para os estados, tá? Pode haver a delegação da competência, de acordo com o que diz o artigo 22, parágrafo 1, e a competência concorrente também está no artigo 24. E os municípios? Os municípios têm uma competência exclusiva, única deles, que está no artigo 30, inciso 1º, e uma suplementar que também está descrita no artigo 30, tá? Então, veja só. O que eu quero dizer com isso é que cada ente da federação tem a sua competência que é dada pela Constituição Federal. O que é competência? É essa parcela do poder, é a possibilidade de criar leis, de legislar, tá? Em determinadas matérias. As matérias também são separadas pela Constituição Federal e vai depender do interesse da sociedade. Se for uma matéria de interesse geral, vai para a União. Se for uma matéria de interesse regional, vai para os estados. E se for uma matéria de interesse local, para os municípios. Então, depende muito desses interesses, tá certo? Quando nós falamos na esfera penal, a punição por determinados comportamentos, isso interessa a todos, não é verdade? Interessa a todos. Agora, quando nós falamos, por exemplo, sobre o imposto que vai incidir ali na circulação de mercadorias e serviços, diz respeito ao interesse regional daquele estado, por isso uma competência tributária que vai para o estado. E local, dentro do município, quem interessa administrar um tributo que é instituído sobre a propriedade territorial urbana? É o município, porque é naquele local que se localiza aquela propriedade. Perceba aí você essa diferença. E, por fim, quais são os princípios da administração pública, né? Então, o poder executivo, lá diz respeito ao legislativo, aqui é o poder executivo. Então, o poder executivo vai se organizar a partir de um sistema de administração pública. Então, existem princípios para exercício desse poder. Legalidade, somente pode se fazer aquilo que a lei permite ou prevê, tá? Então, a lei vai dizer exatamente como aquela situação deve ser resolvida, como a lei deve ser aplicada, tá? Impessoalidade, atuar sem favorecimentos ou perseguição a particulares. Não pode haver favorecimento a particulares, deve ser tudo impessoal. Interesses particulares não podem ser priorizados. Por quê? Porque é a coletividade que importa. Moralidade, uma conduta pautada na boa-fé e nos valores éticos, tá? Ou seja, a ideia do bem comum, da justiça, tudo isso deve ser levado em consideração. Publicidade, garantir à sociedade o amplo acesso às informações, tá? Então, por essa lei, inclusive, os entes da federação precisam publicar ali salários, cargos, os seus gastos, para que a população tenha acesso a tudo isso. E eficiência, é a excelência
e efetividade em suas atividades, para que de fato, não é, pelo princípio da eficiência, as coisas aconteçam ali de maneira satisfatória, rapidamente, para que não haja demora, né? Para que a resposta seja rápida, correto? Então, com isso, nós fechamos essa parte. Vou trazer uma situação, problema rapidamente. A competência para legislar acerca do IPTU. Olha só, Luiz Eduardo, deputado federal eleito, se encontrou com o presidente da República para mostrar uma das propostas que estão em sua plataforma política e discutir assuntos variados. A primeira delas diz respeito à possibilidade de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para quem exercesse atividade voluntária nas instituições de caridade cadastradas perante o Estado do Rio de Janeiro. Diante da proposta, o presidente disse que não tem competência para interferir nas questões relativas ao incentivo fiscal envolvendo o IPTU. Então, olha só, um deputado federal se encontrou com o presidente da República querendo que o presidente interferisse numa questão que é do município. Uma competência que é do município, porque o IPTU é de competência do município. A própria Constituição Federal já determinou isso. Então, vamos problematizar. Olha só. Luiz Eduardo saiu da reunião com a impressão de que o presidente, poderoso como é, ao alegar incompetência, na verdade estava com má fé. Ou seja, o presidente não queria se envolver na situação. Mas será que o deputado ele está correto na sua linha de raciocínio? Bom, a resposta é não, porque o presidente é que está certo. A competência legislativa para tratar sobre o IPTU é dos municípios e não da União Federal. Por essa razão, uma proposta como essa deve tramitar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, sob pena de inconstitucionalidade do ato. Então, olha só que interessante, nós não podemos ter ali uma invasão na competência do ente federado por um outro ente federado. A União não tem competência para legislar no que diz respeito ao IPTU, porque essa competência é do município, certo? Então, não pode haver essa invasão da competência, porque a Constituição é bastante clara, né? Cada um dos entes federados, ele é autônomo política e administrativamente, tá? Respeitando, sim, ao Pacto Federativo. E eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Não vou fazer a nossa interação porque não dá tempo, recapitulando o que nós vimos aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a essa pergunta aí que ficou para trás da interação, deixe no próximo chat de atividade que a gente resolve por lá, tá? Ou mande para a tutora que a tutora depois me envia. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos sobre a teoria geral do Estado, nós entendemos quais são as formas de Estado, as formas de governo, o sistema de governo e os regimes políticos de uma forma geral. Depois nós aplicamos tudo isso para o Brasil, para o Estado brasileiro. Entendemos que o Estado brasileiro é uma federação, é uma república presidencialista e é, sim, uma democracia a partir do que está descrito na própria Constituição Federal. Constituição essa que garante que nós somos um Estado democrático de direito, né? O direito é que baliza as nossas relações. Constituição essa também que assegura a chamada separação dos poderes, né? Então, nós temos poderes que têm funções típicas e atípicas e que eles mutuamente se fiscalizam para que não haja desequilíbrios a partir do sistema de freios e contrapesos. E entendemos também que existem princípios para que o administrador público desenvolva as suas atividades sempre pensando no bem comum, na coletividade. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e nos vemos na próxima. Até lá!